Olá pessoal, como vocês estão? Luiz aqui da Universal Software, do sistema do Imovil, faço parte aqui da equipe de CS, né? A gente vai dar continuidade hoje ao nosso quadro do Imo Review, tá? Vocês podem conferir depois nas plataformas da Universal os outros vídeos anteriores, a gente já tem temas aí ligados ao CRM, ao ADM. Hoje a gente vai trazer um assunto aqui que remete ao módulo FIM, ao módulo financeiro aí de vocês no sistema, tá bom? Especificamente, a gente vai tratar entre a relação de movimento e caixa. Então, de acordo com as autoridades e permissões que vocês, usuários, possuem no sistema, né, vocês vão conseguir ter acesso à parte de movimentações e à parte de caixa, né? Então, aqui no menu lateral à esquerda, né, nessa barra lateral, a gente consegue ter um acesso rápido a esses menus, tá? E também, através dos atalhos, vocês podem ter algumas opções correspondentes também a esse módulo. O que vai interessar para a gente aqui hoje, pessoal? Eu cadastrei uma conta, tá? Então você tem aí o cadastro de contas no sistema, né? Onde vocês conseguem vincular uma conta existente aí no dia a dia da imobiliária, uma conta que vocês possuem, para gerir essa conta dentro da plataforma de vocês, né? No caso, eu cadastrei uma conta de teste aqui como uma conta do tipo caixa, mas durante o processo da inclusão imobiliária pode definir se é uma conta corrente, uma conta poupança ou etc. Tá? E as ações, né, dessa conta, uma opção que o usuário vai ter é de iniciar o caixa. Tá? Então você consegue iniciar o caixa para essa conta. Eu já consegui, né, iniciar aqui no caso dessa de exemplo, então não aparece a opção. Ele já me traz aqui em fechamentos correspondente, né, a esse dia de caixa que eu iniciei. Eu iniciei ela com uma data do dia 6/10, tá? Então vocês vão definir essa data de início do caixa após clicar nessa ação de iniciar. E também o saldo, tá? Que nada mais é que o valor correspondente, né? O que encontra-se nessa conta no momento que você está iniciando ela no seu sistema. Então é ideal que você espelhe mesmo o valor de saldo ali do momento que você está visualizando na sua conta real, né? No seu aplicativo, no internet banking ali da sua conta, tá? Então a conta já criada e iniciado o caixa para ela, a gente vai acessar ali a aba de caixa, né? Do financeiro, e a gente vai encontrar nessa aba de caixa como se fosse um modelo de calendário, né? O usuário vai clicar aqui no ano correspondente, no mês correspondente e no dia desejado, tá? Então, no nosso caso aqui, eu acessei o dia 6/10/2025, que é o primeiro dia que a gente iniciou para essa conta. E aí ele vai me trazer aqui, dentre as opções de conta aqui da nossa base de demonstração, a conta de teste do Imo Review, tá? Repara que ele traz a nomenclatura da conta, assim como o valor também condizente ao saldo inicial. O usuário vai ter a opção de clicar em fechar, né, para fechar o caixa aqui dessa conta. E aí, a partir dessa ação, né, o sistema vai carregar para ele todo o histórico de movimento atrelado a essa conta, seja recebimento, seja repasse, pagamento, qualquer movimentação que esteja quitada, tá, pessoal? Ela vai ser interpretada ali no seu caixa daquela respectiva conta, né, com ano, mês e data de dia ali que você está acessando. Como é uma conta recente, ainda não tem nenhuma movimentação, nenhum histórico atrelado a ela, e é isso que a gente vai fazer aqui agora no vídeo, tá? Então a gente já entendeu ali que a gente precisa da criação da conta, iniciar um caixa para ela com data e saldo, e a gente vai começar a gerir esse processo aqui dentro do financeiro. Eu criei um contrato aqui de teste, tá? E o que é importante o usuário entender, interpretar dentro do contrato, tá? No caso de uma movimentação que provém de um contrato de locação, vocês têm que atentar com valores e datas, tá? Repara aqui que é um contrato ainda que não possui contas extras nem reembolso, então o único lançamento que a gente vai ter para esse contrato é o aluguel, né, até então. E aí a gente vai respeitar aqui, olha, dentro de ações, as configurações de datas, tá? Então, em datas, eu vou configurar aqui o início do contrato, coloquei aqui para dia 1/9, né? E ele vai me trazer, através do prazo, um fim, né? Uma data fim do contrato, é calculado automaticamente com prazo em meses, e as situações de datas que vão importar para a gente também dentro do movimento. A gente vai ter o vencimento do aluguel inicial, que nada mais é que o mês em que vai ser cobrado o primeiro lançamento dentro desse contrato. Então, eu demarquei aqui mês 10, então seria outubro, tá?
Para a gente não vai interessar agora o reajuste, né, a competência, então a gente vai importar aqui com período, tá? Dia início período vai ser o dia ao qual vai começar a contagem da estadia, digamos assim, da morada daquele locatário dentro do imóvel, tá? Então, o dia do início período vai ser a contagem a partir desse dia até o fechamento do ciclo mensal do aluguel. O vencimento, então, o dia de vencimento do aluguel, então, até qual data, qual dia eu vou estipular para que esse cliente me pague aquela determinada fatura, aquele lançamento do contrato. Então, eu quero que ele me pague todo dia 10 de cada mês, eu vou selecionar aqui o dia 10, tá? E aqui é importante, pessoal, a forma de cobrança. Às vezes surge essa dúvida com o nosso suporte, né? Qual que é a diferença entre essas duas formas de cobrança? Eu marquei a opção pós, que talvez seja a mais usual aí hoje dos clientes, né? Onde o aluguel vencido, que é o modelo pós-pago, ele é pago após a morada, a estadia do seu inquilino, do seu locatário no imóvel. Então, o inquilino mora um mês, e aí, corridos esses 30 dias, no mês seguinte, ou no próprio mês, no dia que foi estipulado, né? Posterior, ele vai pagar o que ele já morou, seria o modelo pós. Tem também a opção do modelo pré-pago, né, que é o aluguel adiantado, onde o inquilino primeiro faz o pagamento da parcela ao qual ele vai morar subsequente ali os dias naquele imóvel, tá? Então a gente vai trabalhar aqui no modelo do pós. Interpretada aqui as datas, pessoal, outra importância que a gente vai ter aqui também para entender esse conjunto é o valor, tá? No caso, como a gente só tem aqui o valor do aluguel, eu lancei aqui um valor de R$ 5.000 mensais, que é o que a gente vai trabalhar aqui no exemplo. Então, a gente já tem aqui nos movimentos lançados, eu filtrei pelo período deste mês, uma conta pendente, tá? Ativa, no caso, o movimento ativo, ele me trouxe exatamente o que eu configurei no contrato, né? Então, se eu tenho a condição de que o contrato iniciou em setembro e o início, né, do período ali, o dia inicial do período é todo dia 1º, ele me traz que a cobrança correspondente a esse movimento vai ser do dia 1/9 até o dia 30/9, pois a gente está tratando aqui de um aluguel cheio, né, 30 dias, não é uma prorata, não tem um proporcional, né? Assim, ele me traz o valor completo do valor de aluguel, que são R$ 5.000, e o vencimento. Então, eu entendo aqui que o vencimento inicial é em outubro, então ele me trouxe o mês de outubro, e o dia de vencimento, que é todo dia 10, ele também respeitou. Então, 10/10, primeiro aluguel sendo a vencer, né? Vai estar vencendo aqui para a gente, e ele está na condição pendente. Tá? Então, vocês vão reparar também que uma forma de vocês identificarem isso dentro do movimento é a coloração. Como está em azul, indica para a gente aqui que é um movimento ainda em aberto. Vou acessar aqui em ver os detalhes desse movimento. Tá? Então, se o usuário clicar ali em ver, vai abrir a tela dos detalhes do movimento, onde ele consegue acompanhar o código desse movimento que ele vai realizar uma ação, né? E aí também tem a auditoria, para ele controlar ali data e hora de lançamento do movimento, ou de alguma ação que foi feita em cima dele. No nosso caso, como é um movimento que ainda está pendente, então a situação aqui da cor azul, tá? Então ele vai indicar para você quando ele está pendente e vencido, ou seja, a gente não chegou ainda nessa data, tá? Caso fosse uma data que já foi ultrapassada, mostraria para a gente na condição pendente, mas em vermelho, pois estaria em atraso. E caso já tivesse quitado, ele traria para a gente aqui a data de recebimento e a coloração em verde, tá? Então, dito isso, o usuário vai acessar aqui as ações, ir para o acerto de contas, então ele tem esse atalho, caso ele não queira preencher os filtros manualmente para esse movimento lá nas movimentações, ele pode utilizar desse atalho dentro do movimento. O movimento já vai estar preenchido, então basta ele pesquisar em tela. Como a gente está tratando do movimento da parte locatária, então a gente vai trazer um menu à esquerda, que são esses menus na cor verde. Tá? Lembrando, então, aqui também as cores vão ajudar vocês nesse processo. E como é um movimento que ainda não foi quitado, não foi recebido, ele está na parte a receber. Vou acessar aqui o valor dele. Pelo quadrinho eu consigo selecionar o movimento desejado ou, caso haja mais registro, todos os registros. Tá? No nosso caso, como só tem nessa condição, ele vai selecionar apenas um registro, o valor de saldo correspondente. E aqui nas ações, tá? Depois de conferir aqui o valor, o cliente, as condições de data, o seu usuário pode optar, né, pela opção aqui de quitar. Tá? Selecionado o registro e o valor correspondente ao movimento,
vocês vão atribuir uma data de acerto, tá? A data de acerto eu vou colocar aqui como dia 6/10, né? Você pode fazer um acerto aí de um movimento já retroativo, ou programar aqui um acerto com a data futura. Vou trabalhar com uma data entendendo que eu recebi do meu cliente esse valor nessa data, tá? Então, marquei aqui 6/10. A forma de quitação, vou marcar como boleto, tá? Mas vocês podem escolher, ou quando vocês geram o próprio boleto pelo sistema, ele já vai estar predeterminado, né? Vou marcar aqui a forma de quitação boleto. E aqui, importante, pessoal, a conta da imobiliária. Como aqui nessa condição a gente está fazendo um processo manual, ou seja, eu não gerei um boleto para ele ser processado no banco e etc., então eu estou dando a condição de qual conta que eu quero atribuir esse lançamento no meu caixa. Caso vocês já utilizem a conta ali para uma cobrança, ela já vai ser atribuída de acordo com o boleto ali, a fatura que você gerou para o cliente. Nesse caso, como é uma quitação manual, né, um processo que a gente está fazendo aqui sem a emissão de nenhuma fatura com o banco, eu vou selecionar, tá, a conta que eu criei de teste. Então, vamos identificar ela aqui dentro do sistema. Tá? Vamos ver aqui, teste. Como tem muitas, deixa eu acessar aqui o nome, conta teste Imo Review. Beleza, então, vamos estar aqui para a letra C, conta teste Imo Review, tá? Então, localizei aqui, como a nossa base tem muitas contas, às vezes a de vocês vai ficar mais prático ali, pois não vão ter tantas opções, tá? Conta teste Imo Review, o valor condizente ao pagamento, eu vou quitar esse lançamento. Ele me pergunta ainda se eu desejo mesmo quitar a conta, vou marcar que sim, e ele vai me permitir imprimir algum modelo de recibo aqui, caso o usuário queira até para disponibilizar para o cliente, tá? No meu caso, eu vou fechar. A situação da conta, então, agora, ela passou-se, olha, de uma conta a receber, se a gente pesquisar, para uma conta recebida. Fechando aqui a movimentação, olha, vou atualizar a página do movimento, ele vai demonstrar para a gente essa situação, olha. Então, eu tenho ainda a data de vencimento, que é um registro, né, um histórico dessa conta, mas, como ela já está quitada, ele atribuiu a coloração para a parte de data de recebimento. Coloração verde, condiz ao movimento quitado, o valor quitado e a forma escolhida, que foi um boleto, tá? Assim como a conta que está vinculado. Então, a gente já tem um registro aqui dentro do movimento, tá? Pela auditoria vocês conseguem acompanhar isso. E aí, como que isso vai interferir lá no caixa? Então, se eu quitei, mesmo que o vencimento fosse no dia 10, eu quitei a conta no dia 6, ele vai entrar no caixa correspondente, né? Ou seja, na conta que a gente selecionou no momento da quitação, nessa data do dia 6, tá? Então, vamos visualizar isso daqui, pessoal. Vou acessar aqui, então, o caixa. Novamente, o ano, o mês, outubro, o dia 6. E aqui dentro, olha, dentre as contas que ele está me dando como opção da nossa base de demonstração, a gente vai voltar aqui na conta de teste, né? E vamos tentar fechar essa conta. Olha, repara, pessoal, eu não fechei a tela anterior só para a gente ter esse comparativo. Olha, lembra que ele não tinha nenhum histórico dentro dessa conta no momento que a gente criou ela, tá? Deu início ali para ela no caixa. Agora que a gente atribuiu um movimento, fez uma quitação no caso de recebimento, mas a mesma questão vai proceder para um repasse, para um pagamento, ele já identificou um histórico para essa conta. Então, se o usuário vem aqui no cadastro dessa conta e tentar fechar o caixa, a ação que ele vai ter aqui, tá, é de conciliar ou não esse movimento. Ele inclui somente movimentos quitados no caixa. Tá? Então, para a condição do movimento ficar aparente, ele está recebido ou, no caso, pago. Né? Então, como é um movimento que foi recebido, ele está quitado, ele aparece no caixa correspondente aqui de ano, mês e dia, né, daquela determinada conta, e o usuário vai ter a opção de conciliar ou não esse movimento. Ou seja, ele ainda não está conciliado, ele está na cor vermelha, o ícone é o X. Se eu quero indicar para o meu sistema que realmente, olha, houve essa entrada nesse dia, nesse valor para minha conta, eu estou conciliando, né? Então, entrando de acordo com esse lançamento, eu vou fechar o meu caixa conciliando, né, alterando a situação do movimento, e ele traz para a gente aqui o total conciliado das receitas, no caso, como a gente só tem um recebimento. Identifiquei todos os lançamentos, receitas, despesas que tinham aqui para conciliar no meu caixa, eu vou ter a opção aqui de fechar esse caixa.
ele me pergunta se eu quero mesmo fechar o caixa, eu marco que sim, e aí sim, com o caixa já fechado, tá? Então ele vai mudar a condição aqui da conta com o valor ao qual ela encontra, né? Então aqui, se eu tenho um saldo inicial de 1.000 e o único lançamento histórico que eu tenho na conta é aquele recebimento de 5, fez-se a soma do saldo mais o valor conciliado e deu um total de 6.000, caixa já fechado, não ficou nada para repassar, não tem nada pendente em aberto, tá? E aí as opções que vocês vão ter nas ações é de estornar o caixa, tá? Exportar para um Excel a planilha desses históricos, dessas movimentações do seu caixa correspondente, ou também imprimir o dia ou o mês, tá? No caso aqui, como a gente está pegando o dia 6, se eu quiser imprimir apenas os lançamentos desse dia, eu consigo, e caso seja um lançamento do primeiro dia do caixa ou do último dia do caixa, vocês também conseguem imprimir o histórico mensal daquela conta do seu caixa, tá? Então, a partir do momento que ele está fechado, vocês vão ter algumas ações para conseguir gerir aí no seu financeiro, tá? Além da auditoria completa do respectivo dia que vocês estão tratando naquela conta. Então, quando foi feito o fechamento, caso vocês optem, né, o usuário opte por estornar o caixa, né, vocês podem informar um devido motivo, ele vai se tornar essa conta, né, desde que você já tenha ali um lançamento, né, vinculado, não tenha nada no sistema que impeça esse movimento, né, essa ação, você vai conseguir estornar e você consegue, olha, mudar a conciliação de algo que já estava conciliado, ou caso não tenha conciliado algum registro, voltar nesse caixa e conciliar ele para manter em dia, tá? E fazer um novo fechamento para que você tenha as ações disponíveis, tá bom, pessoal? Fica essa dica, essas informações aí no dia a dia que vocês vão precisar para o controle de caixa e a gestão dentro dos movimentos, nessa relação entre as duas partes do financeiro. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente tem o nosso suporte, a nossa central de artigos com conteúdos sobre essas questões também. Mandem para a gente aí sugestões de temas, de próximos vídeos, para a gente trazer aqui para vocês, tá bom? Então, coloquem em prática, né, o funcionamento aí diário do controle de caixa, vai ajudar vocês a ter um controle melhor da sua gestão imobiliária e a gente conta com essa ferramenta super interessante aí no sistema, beleza?